Bem, amigo de Deus, eu sou o pastor Uriel e hoje, excepcionalmente, vou fazer uma pequena paráfrase aqui com as palavras do apóstolo Paulo a Tito nesta apresentação. Então, eu, pastor Uriel, servo de Deus e mensageiro de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade, fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação, a mim confiada, por ordem de nosso Deus e nosso Salvador. Amém. E graças a Deus. Meu irmão, estamos hoje aqui para estudar um pouco da palavra, e além da paráfrase aqui com a carta a Tito, né, do apóstolo Paulo, eu queria convidar você a fazer uma breve oração. Feche os seus olhos. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para estudar coisas que se referem à vida eterna, à eternidade, à salvação. Senhor, não temos a mínima condição de estudar esses mistérios sem o auxílio do Teu Espírito Santo. Por isso, consagramos as nossas vidas ao Senhor e consagramos também esse estudo ao Senhor. Que tudo seja para a Tua glória e que o Senhor possa revelar estes mistérios eternos ao nosso coração, nos dar entendimento. Senhor, usamos a razão que o Senhor criou e nos deu em tantos momentos, mas quando nós nos deparamos a coisas que são maiores do que ela, meu Deus, recorremos a Ti pedindo que o Senhor nos ajude, dando entendimento dentro de nosso espírito. Senhor, que esta pessoa que está aqui seja edificada, que essa pessoa que está ouvindo esta oração e participando deste estudo seja edificada no Espírito, em nome de Jesus. Também eu lhe peço que o Senhor, meu Deus, traga em volta deste vídeo que está sendo gravado, em volta desse estudo, muitas outras pessoas famintas pelos mistérios eternos e pela salvação, para que também elas sejam edificadas, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Deus te abençoe. Vamos então agora hoje estar falando aqui sobre a igreja primitiva, como que ela recebia a Santa Ceia. Eu fiz um primeiro vídeo em que eu li Justino de Mártir. Hoje nós vamos mencionar ele de novo, né? Mas a ideia é que no final desse vídeo você tenha uma ideia bem organizada a respeito do que pensavam os pais da igreja, né, na patrística, a igreja primitiva, e também os principais reformadores, e chegar à conclusão também de que do que você crê a respeito da Santa Ceia do Senhor, porque esse é o tema principal de todos esses vídeos que estou postando nesses dias. Então vamos fazendo a leitura e vamos explicando alguns pontos importantes. A patrística e a Santa Ceia, né? Patrística, sempre quando eu falo patrística, você lembra da igreja primitiva, então dos primeiros pais da igreja, os primeiros pastores, né? São os primeiros bispos, pastores que se levantaram para defender a sua fé mediante a heresia. Heresias que iam nascendo no decorrer do tempo, e eles, combatendo essas heresias, eles acabaram afirmando a fé que haviam em Cristo Jesus, né, e nas Escrituras. Então vamos lá. Vamos explorar o que os pais da igreja, especialmente antes da escolástica, disseram sobre a Eucaristia. Escolástica você tem ali século XII, XIII em diante, né? Então uma tentativa de explicar a fé por princípios racionais, usando sistemas lógicos e filosóficos, por exemplo, de Aristóteles. Então continuemos aqui. O que nos interessa aqui é o consensus patrum, ou seja, uma voz unânime ou quase dos primeiros séculos. Entendemos que a patrística apresenta uma teologia que acaba de nascer, não acabada e, em alguns casos, contradizente entre si, mas procuramos filtrar os elementos de uma genuína fé evangélica primitiva, própria de dias tão próximos do advento de Cristo,
sempre averiguando se são compatíveis com o plano redentor de Deus, tendo como árbitro as Santas Escrituras. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Ir até a patrística e buscar consenso patros, quer dizer, o consenso comum, o que os pais da igreja, comumente, entre eles, concordam a respeito da Santa Ceia. É claro que quando a gente fala de patrística, nós estamos falando de uma teologia que está iniciando, está no início. Então, tem algum momento que um pai da igreja vai falar coisa divergente de outro. Ou seja, isso é típico de uma teologia que está nascendo, que está sendo formulada e que ainda não está acabada, né? Então, quando nós buscamos lá no início, nós buscamos essa proximidade com o advento de Cristo, nós não estamos buscando uma teologia perfeita, nós estamos buscando algo acabado. Nós estamos, porque até hoje não há teologia perfeita e não há teologia acabada. Então, dos 3 reformadores, né, você vê, o melhor teólogo era João Calvino, mas ele morreu cedo, né, vamos dizer assim, e não teve condição de concluir toda a sua teologia, o seu projeto de vida, de comentar todos os livros da Bíblia, ficou inconcluso. Então, no caso da patrística aqui, nós sabemos que é uma teologia próxima do advento de Cristo, que tem a raiz de uma prática muito fiel ao que era praticado pelos apóstolos, mas uma teologia que ainda está em desenvolvimento, que ainda precisa passar pelo filtro das Escrituras, no que diz respeito ao plano de Deus. Então, se a gente está estudando a patrística, a igreja primitiva, e nós vemos que alguma coisa não condiz com o plano geral de salvação, um plano eterno, então nós sabemos que ali há uma dificuldade, um problema. E aí a gente passa aquele problema pelo crivo das Escrituras. Se a Escritura não se alinha com aquilo, então a gente realmente não deve adotar aquele princípio. Então vamos aos primeiros testemunhos dos pais da igreja a respeito, né, da Santa Ceia do Senhor. Então vamos ver o primeiro aqui, Inácio de Antioquia, no ano 107 depois de Cristo. Olha o que ele dizia: eles se abstêm da Eucaristia e da oração, porque não confessam que a Eucaristia é a carne de nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu por nossos pecados. Então, os irmãos, isso aí é na carta aos Esmirnenses. Então, o Inácio de Antioquia, ele estava dando testemunho que algumas pessoas deixaram de participar da Eucaristia porque não queriam confessar que aquilo era a carne de Cristo. Então, nasce ali uma heresia, né, que ia se separando, e o Inácio de Antioquia firma a fé fazendo essa alegação. Olha, eles deixaram de participar porque não estão acreditando que isso aqui é a carne de Cristo, isso aqui é o cálice, é o sangue de Cristo. Então, aqui, Inácio combate os docetistas. O que era o docetismo? Era uma vertente herégica que negava a encarnação de Cristo. Negava que ele tinha vindo realmente em corpo, em carne. O apóstolo João alertou sobre isso lá na primeira carta dele, né? Que o anticristo é quem nega que Jesus veio em carne, né? Então, até aqui os docetistas que diziam que Jesus não havia se encarnado realmente, que a vida dele, o caminhar dele, era apenas em aparência e que o sofrimento também era em aparência. Ora, se o sofrimento fosse em aparência, nós não teríamos salvação hoje, porque nós somos salvos pelo sofrimento de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Então, aqui Inácio combate os docetistas que negavam a encarnação real. Ele vê a negação da presença real na Eucaristia como heresia, pois implica também em negar a verdadeira encarnação de Cristo. Isso revela uma teologia altamente encarnacional da ceia. Então, o Inácio de Antioquia estava fazendo essa defesa da fé e ele estava apontando para isso, que assim como Cristo se encarnou, também na Santa Ceia você tem que crer no Cristo ali, encarnado, nos elementos.
Quando você come a carne de Cristo. Quando você bebe o sangue de Cristo, né? Então ele passa a viver dentro de você como corpo, você agora torna-se o corpo dele. Mas nós vamos explicar um pouco melhor isso com outro pai da igreja, né? Perdão. Justino de Marte, Justino Marte, perdão, não de, né? Justino Marte, ou Justino de Roma, 150 depois de Cristo. Isso aqui foi a leitura que eu fiz, eu só vou relembrar agora, né? Esse alimento é chamado entre nós de Eucaristia, não como um pão comum ou bebida comum, mas como Jesus Cristo, nosso Salvador, encarnado pela palavra de Deus, tendo carne e sangue para a nossa salvação. Assim também, somos ensinados que o alimento e bebida consagrados por oração são carne e o sangue de Jesus encarnado. Primeira Apologia 66. Então, Justino de Marte era muito incisivo, muito assertivo, dizendo, olha, os elementos que nós consagramos, eles são o corpo e a carne de Jesus. Então, está lá em a Primeira Apologia 66, né? Justino rejeita qualquer noção de simbolismo puro. A linguagem é ontológica, não apenas simbólica. Ele afirma que a consagração torna os elementos verdadeiramente carne e sangue de Cristo, embora ele não use termos filosóficos para explicar o como. Nem precisa, né? Irineu de Lyon, 180 depois de Cristo. O pão sobre o qual foi dada a ação de graças é o corpo dele, e o cálice é o seu sangue. Contra as heresias, né? Livro 4, no capítulo 18, versículo 4. Como podem dizer que a carne é incapaz de receber o dom de Deus, que é a vida eterna, sendo que ela é alimentada pelo corpo e sangue do Senhor e se torna membro dele? Essa aqui é uma das partes, para mim, mais cara desse estudo. É uma das partes mais importantes. Vou ler novamente. Como podem dizer que a carne é incapaz de receber o dom de Deus, que é a vida eterna, né? Eles dizem, as heresias da época diziam que a carne era incapaz de receber o dom de Deus, né? Como hoje muitos evangélicos, eles têm dado tanta ênfase ao Espírito e têm dito que essa carne, ela não presta para nada, vamos dizer assim, né? Então, eles estão esquecendo que essa mesma carne que vai morrer, que vai ser depositada num túmulo, que vai ser consumida completamente e vai virar pó, essa carne Deus trará de volta e a transformará. Então, mais para frente, nós vamos fazer estudo sobre isso, se Deus assim o permitir. Mas não é uma outra carne que nós vamos receber. Nós vamos receber esta carne transformada. Então, deposita, é claro que ela vai ser depositada como uma semente, né? E vai ser ressuscitada em glória. Mas não é um outro corpo. É este corpo ressuscitado. Então, você vê na ressurreição de Jesus, as pessoas viram muitos irmãos na morte, né, de Jesus, no advento da morte, e viram muitas pessoas que ressuscitaram. Eram aquelas pessoas que foram mortas um dia e que depois voltaram à vida. Então, nós temos algo semelhante na eternidade. Então, esta carne aqui, ela recebe a eternidade, mesmo que ela passe pela morte, porque o último inimigo a ser vencido é a morte. Ela vai ser depositada como semente. Ela vai ser sepultada, ela vai perecer e voltar ao pó, mas esta mesma carne será chamada por Deus e transformada. Então, nós não podemos perder a ideia de que a Santa Ceia, ela opera também na carne. Ela também opera o milagre de Deus na carne. Então, Irineu, eu vou ler novamente esse texto, ó. Como podem dizer que a carne é incapaz de receber o dom de Deus, que é a vida eterna, sendo que ela é alimentada pelo sangue do Senhor e se torna membro dele? Então, o sangue de Cristo alimenta esta carne
para que também ela possa participar da eternidade. Está lá em Contra as Heresias, né? Livro 5, no capítulo 2, versículo 2. Irineu vê a Eucaristia como um alimento espiritual e físico que comunica a vida eterna à carne. Outra vez, combatendo gnosticismos que desprezam a matéria. A presença real é parte da sua teologia do corpo glorificado. Então, nós teremos um corpo glorificado. A dificuldade para muitas pessoas está na morte, né? Porque na morte você tem ali a decomposição do corpo, o corpo volta ao pó, né? Como foi profetizado lá no Gênesis. Mas isso não impede do mesmo Deus que profetizou que o corpo voltaria ao pó, chamá-lo de volta. Então, se você tem dificuldade nisso, por favor, leia Ezequiel 37. Fica como dever de casa para você ver que Deus ele vai fazer com esta carne coisas extraordinárias. Ezequiel 37. Estuda aí como estudo à parte para você vencer essa dificuldade de entender que a carne ela recebe também a vida eterna em nome de Jesus. Só será glorificada, né? Na ressurreição. Mas esta carne também vai participar da eternidade. Então vamos lá. Cipriano de Cartago, 250 depois de Cristo. O Senhor ofereceu uma taça de vinho misturada e disse que aquilo era o seu sangue. Não poderia parecer sangue se o vinho fosse ausente. O vinho é, portanto, o sangue de Cristo. A Epístola 62, no versículo 2. Cipriano é claro, o vinho consagrado é de fato o sangue de Cristo. Ele não fala em termos de símbolo apenas, mas de realidade sacramental, mesmo sem elaborar como esta realidade acontece. Então, está aqui mais um pai da igreja. Vamos passar ao próximo. Cirilo de Jerusalém, 350 depois de Cristo. Não consideres o pão e o vinho como meros elementos. Olha só. Pois são o corpo e sangue de Cristo, conforme o próprio Senhor declarou. Ainda que os sentidos digam o contrário, a fé deve nos assegurar. Então, Cirilo, ele já chega com uma assertividade que impacta, né? Não consideres o pão e o vinho como meros elementos. O que eu tenho visto hoje, para minha tristeza, é irmãos levantarem o pão e dizendo, não, isso aqui é só um símbolo, na linha de Zwinglio. Daqui a pouco vamos explicar também sobre isso. Então, dizendo que aquilo é um mero símbolo. Não é um mero símbolo. Não considere. Lá o Cirilo já dizia, não consideres o pão e o vinho como meros elementos, pois são o corpo e o sangue de Cristo. Conforme o próprio Senhor declarou, ainda que os sentidos digam o contrário, a fé deve assegurar. Catequeses mistagógicas, capítulo 22, no versículo 6. Então vamos também separei o comentário de Agostinho de Hipona, sermão 272, deixa eu ler aqui rapidamente. Se recebes dignamente, és aquilo que recebe. O apóstolo diz, somos muitos, mas um só pão, um só corpo. Então Agostinho, ele faz essa ligação do pão e do corpo. Respondieis, amém, aquilo que sois, e assim vos alimentais, do mesmo pão e do mesmo corpo, né? Então, embora Agostinho fale no caráter sinalógico do sacramento, quer dizer, em forma de sinal, ele não reduz a mera lembrança. Para ele, o fiel participa verdadeiramente de Cristo, ainda que sob forma sacramental. Então, vamos à conclusão aqui do que concordam os pais da igreja. Conclusão. O quadro geral da patrística. O conselho majoritário patrístico a Eucaristia não é um mero símbolo. Então nós vemos isso neles todos. Os elementos são o corpo e o sangue de Cristo, de modo real e misterioso. Então todos eles concordam que os elementos são o corpo e o sangue de Cristo. A transformação dos elementos é afirmada,
mas sem termos técnicos e filosóficos, né? De lógicos filosóficos. Então, eles concordaram nesses 3 pontos. A diferença com a transubstanciação. Os pais da igreja não falam em substância e acidentes. Né? Então, eu fiz o vídeo passado falando sobre a transubstanciação. Você pode voltar lá e ver o vídeo a respeito do conceito e é onde nasce essa história e porque nós não cremos na transubstanciação. Né? Os pais da igreja não falam em substância ou acidentes. Não exigem que o pão deixe de ser pão substancialmente. Falam de transformação, consagração, presença real, mas de forma litúrgica e devocional, menos sistemática. Então, os pais da igreja, eles falavam de uma transformação, de uma consagração, da presença real, mas de uma forma litúrgica, sem querer explicar o como aquilo acontecia, que é o problema com a transubstanciação, que na verdade todo o uso da filosofia aristotélica, ela cai nesse problema, né, de querer justificar racionalmente os elementos da fé e querer ser autoridade sobre eles. É aí que entra o problema com os pais, com os reformadores, né? E contradiz o que os pais da igreja diziam, e também com respeito a nós, não vemos necessidade disso, porque a fé ela é um dom de Deus que opera para que a gente possa entender os mistérios de Deus. Nós não precisamos entender o mistério de como o pão se transformou em carne e como que o vinho se transformou em sangue de Cristo. Nós só precisamos crer que nós estamos recebendo aquilo em nós. Amém? Então, o emprego do termo símbolo. Perdão. Vamos fazer o seguinte, eu acho que já chegamos num bom ponto, nós podemos terminar aqui por hoje, e amanhã a gente passa ao emprego do termo símbolo, como que isso aconteceu, tá bom? Vamos agradecer a Deus? Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor, porque é o Senhor que nos dá fé para a vida eterna. Que esta vida eterna, presente, Senhor, nos elementos da ceia, ela possa ser transmitida ao corpo deste homem, desta mulher, desta vida que participa aqui, desejando as coisas do Senhor. Eu abençoo, meu Deus, este homem, abençoo esta mulher, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém, graças a Deus. Deus te abençoe, fique em paz, meu irmão.